É que entra você ter o Coronado, velho. O Coronado não deu certo no Corinthians, velho. Não deu certo. Cara, e eu vou falar pra você que quando ele chegou, eu achava que ele ia ser o cara. É. Mas Eu por quê? achava. Porque lá na Arábia o cara tava jogando bem, mas tudo bem na Arábia. Mas assim, é um articulador, é um 10, que hoje é difícil ter um 10, cara. Hoje o futebol brasileiro... Quem são os 10 do futebol brasileiro? Arrascaeta que é o Arrascaeta. monstro. Quem mais? O Garro. Matheus Pereira, Alan Patrick. Matheus Pereira, o Alan Patrick. É. Mas nós estamos falando de quanto no universo brasileiro de Série A e Série B? Bem pouquinhos. Bem É, pouquinhos. Veiga, né? Um Veiga. Também. Tem um jogador no River Plate, eu até não sei pronunciar o nome dele, Mastontono. Joga bola, hein? Cara, eu fui ver os lances dele. Depois... Mas você vê os lances do Rojas lá no Racing também? É, mas, cara, os números... Eu fui ver depois no SofaScore e vi os lances dele. Cara, é muito bom jogador. Ele é bom, muito bom jogador. É aquele engante 10 clássico argentino, bola no pé. E o Corinthians tem que buscar esses caras assim, tipo... Ele tem perfil de Europa que ele é muito novo. Mas será que não tem um cara na Colômbia, um cara no Equador, um cara na própria Argentina, que não dá para o Corinthians contratar? O último 10 da base do River foi pro City, velho. O Echeverri. O Echeverri, então, que os caras acabou com a seleção brasileira na base. Os caras estão indo pra lá, velho. Eu transmiti pra Corinthians TV essa semana o 17. O Cauê Furquim, que é o 7 do 17, o Corinthians não tem no profissional. Então, mas essa molecada... Não são todos que aguentam. Não é todos que a hora que bate no profissional tem aguentam. Tem essa questão também, tem essa questão. É um ou outro. Mas é o cara do 1 contra 1. É um cara que vai pra ponta, que passa o pé por cima da bola, que dribla 2, 3. Mas tem essa questão, às vezes chega no profissional, não anda. É difícil. Difícil contar. Eu lembro do Carlinhos, né? Da Copa São Paulo, artilheiro, depois não deu certo. Vamos indo pra reta final. Pensa aí no que você quer falar com o Sgrilles agora no final. Beleza. Que eu quero perguntar pra ele do Dorival. Porque pra mim, desde que o Dorival chegou, o Corinthians só joga pior. Bota o time reserva, joga mal. Bota o time titular, joga mal. Bota o time misto, joga mal. Vai no Campeonato Brasileiro, joga mal. Vai na Sul-Americana, joga mal. O Corinthians só faz papelão no Campeonato Sul-Americano e tal. Eu entendo a brincadeira, até levo na brincadeira, porque isso não é verdade. Porque o Corinthians ele vai mal em todas. Por acaso ele ganhou um paulista aqui, mas ele vai mal em todas. Não é no que vai mal na Sul-Americana ou na Libertadores. Ele vai mal no Brasileiro, ele vai mal na Copa do Brasil, ele vai mal na Sul-Americana, ele vai mal em todas. Então, o Dorival, pra mim, até agora, é uma grande decepção. Uma grande decepção. Não deu aquele choque quando muda o treinador? Às vezes o cara até não dura. Mas no começo, os caras correm mais, né? Tem aquela... ele dá uma mudada, acha um negócio diferente. Treinador de seleção. Vindo de seleção. Dorival, pra mim, até agora... Mas eu vou olhar o copo meio cheio, meio vazio. Concordo com você que o rendimento do Corinthians caiu muito. O rendimento caiu muito, porque ainda produzia algo quando tinha o Ramon. Ainda no plano ofensivo você produzia algo. Você fazia eu não estava satisfeito com o Ramon. É. Porque eu achava que na hora do vamos ver, é igual o Memphis. Sim, quando você precisa na hora do bicho pegar... Escalava errado. As alterações do Ramon, errado. Meu Deus, velho. Só puta, cara, mas tá tão fácil vendo o jogo. Mas era um time que levava muitos gols. Levava muito gol. Mas aí é o copo meio cheio do Dorival. Mas o do Dorival? Do Dorival, o time leva poucos gols. Porque ele montou um 4-1, 4-1 que o time não leva gol. Toma susto, mas não leva gol. Mas só que quando você pensa do meio pra frente, cara, é um pânico total. O Atlético Mineiro não tem meio campo. O que o Corinthians teve de espaço contra o Atlético Mineiro e não conseguiu fazer gol. Mas também um Thales espaço. Magno também é outro. Também. O Thales Magno perdeu o gol. Daqui a pouco você vai fazer a sua lista de dispensa do Corinthians. Boa, aqui. isso é muito vai bom. pensando. Ixi, vão ter que contratar bastante. Daqui a pouco você faz a sua lista de dispensa. Mas o que acontece com o Dorival? Você tá... Faz aí a tua leitura aí que... Cara, então... primeiro ele chegou falando assim, preciso parar de tomar gol. Isso ele entregou. Ele arrumou. Mas só que ele mexeu num ponto que a gente tava até gostando, que era do meio campo pra frente. O que era? Era o 4-4-2 losango. Que você pode ter uma restrição de marcação, porque você tem um meio campo pesado. Se você olha o meio campo do Corinthians de marcação, você vê o Ranieri, que não é tão pesado, mas não é leve. Você tem o Martinez,
que oscila bastante. Hoje o Martínez é figura importantíssima. Quando o Martínez sai do time, é um Deus nos acuda. Aí você olha pro banco, você tem a Balsa de Santos, que é o Alex Santana. Você tem o Charles, que não entregou nada. Você tem o Rian que morde vidro, que é completamente fora da casinha. O Rian é assim mesmo. Mas, assim... Ele lembra o Rony um pouco. É o Rony, Lembra o Rony. Então, olha os caras de marcação que você tem. Você não tem um cara de pegada de confiança. Você tem um time muito pesado. E aí você não conta com o Garro. O Coronado é o cara que fica mais machucado e quando joga não mostra intensidade. Então o Corinthians hoje é de um futebol sem brilho e pesado. No meio campo, onde você ganha o futebol. Hoje o meio-campo do Corinthians ainda vive uma grande metamorfose. O que é o meio-campo do Corinthians? Vocês sabem falar o que é? Ele não é de marcação, ele não é de criação, ele é de jogadores espalhados, de várias características sem posição. O Corinthians, quando precisa pressionar e mandar o jogo, é um Deus nos... Se não tiver o Garro, e eu torço pro Garro, que ele se acerte agora e que tenha mais minutagem nos próximos jogos. Mas eu só vou conseguir ter uma leitura do que é o Dorival Júnior no Corinthians quando ele tiver todo mundo à disposição. Quando ele tiver todo mundo à disposição, aí eu vou conseguir. Porque agora o time tá arrebentado. Toda hora tem que fazer controle de cargos que os caras estão quebrando. Daqui a pouco você vai... O Martínez é importante? Vai quebrar. Daqui a pouco você já quebrou o Mateuzinho. Você já quebrou um Memphis. E nossa cobertura é muito curta. Perder um ferrou. Perder um ferrou. 11 jogadores daquele time. 11 tem. 11 tem. Saiu dos 11. Fazer uma alteração, o bicho pega. Mas eu vou te falar uma coisa, Rafa. Eu, na minha modesta opinião, a gente é um time que está na contramão dessa questão que a gente não tem ponta, não tem jogo pelas laterais. Os nossos laterais não apoiam. Eles não passam do meio de campo. O Félix Torres, o nosso lateral. Então, ele não apoia. Lateral que não apoia, gente. Beleza. Se o lateral não apoia, tem que ter 2 pontas rápido. Como todo time tem. O Bahia tem o Pulga, o Palmeiras tem o Estevão, São Paulo tem o Ferreirinha. Não tem o ponta rápido. Aí quem que é o ponta quando entra que não consegue fazer a função? Thales Magno, que era pra ser esse cara. Exato. Por exemplo, o que o São Paulo tá fazendo agora com a base lá, colocando às vezes um zagueiro de lateral e fazendo a dobra com outro lateral, poderia ser feito no Corinthians facilmente. Isso, eu penso nisso. Por exemplo, Bidu e Andileri, por Andileri, exemplo. fica aqui, você só vai até o meio campo. Isso. E o Bidu, que tem mais profundidade, coloca o Bidu pra jogar na dobra. Mas se acontecer, sabe o que eles vão falar? O Dorival é pardal. Mas tem que fazer. Mas vai ter que fazer, porque o Corinthians não tem amplitude. Não tem. O Corinthians não tem ponta. Não tem. Aí só joga pelo meio. Aí fica pragmático. Exato. Bidon, toca lá pro Martins, o Raniel, volta a bola. Por isso que eu quero aguardar muito a volta do Garro efetivamente. Deixar o Garro treinar agora no Mundial de Clubes. O time vai ter um tempinho para treinar. Ver se o Yuri volta também. O Yuri vai voltar também, porque não é uma lesão séria, mas também não é uma lesão assim que vai curar daqui 10 dias. Vai precisar. Rafa? Quanto tempo? Bom, a Letícia, que é minha nossa comentarista, e ela se formou em educação física. Então ela falou que nesse tipo de lesão é de 4 a 6 semanas. Então, porque tem que cicatrizar. E foi uma leve lesão. Uma leve fratura. Não foi uma fratura daquelas grandes que você pegou, certo, igual do Neymar, que foi de fora a fora. Ela foi leve. Então é de 4 a 6 semanas. Então, 4 semanas aí, um mesinho e meio. Tem um Mundial de Clubes. Você vai conseguir voltar. Isso. E vai conseguir jogar. Agora, sem o Yuri, sem um definidor e sem o Garro, o time fica muito abaixo, cara. Por isso que eu quero medir o Dorival na questão de quando você tiver todo mundo. Mas eu tô com você. Ainda não me mostrou nada. Dá sono, assim, o rendimento. Nossa, dá sono, velho. É uma vergonha. O campo pra frente me irrita, Alfinete. Mas de uma forma, velho. Porque o Corinthians, pra mim, tem que marcar. É o time da marcação, é o time da raça. Mas tem que jogar em casa, Tem brother. que jogar, velho. Jogo em casa é nóis, cara.